Olá, bom dia. Muito bem. Dia de muito futebol feminino aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Luísa Parreiras, que é gerente de futebol do Inter. E hoje à tarde as coloradas vão encarar a Ferroviária em duelo decisivo pelas quartas de final do Brasileirão. Mas antes, vamos conferir como foi a rodada do Gauchão no último final de semana. Destaque para a estreia com vitória do Juventude sobre o Flamengo de São Pedro, lá em Tenente Portela, no Alto Uruguai. 3-2 foi o resultado no estádio Miragui. O duelo foi bastante movimentado e com muita emoção nos minutos finais. As Esmeraldas, que em 2025 vão disputar o Brasileirão A1, estiveram sempre em vantagem no marcador. Emily Carla fez os 2 primeiros para o time de Caxias, mas Lari Sanches, nos instantes finais, marcou o tento decisivo. Tawane e Carol foram as goleadoras das gurias de Iacumã, o outro nome das rubro-negras do Alto Uruguai. Outra equipe que se deu bem longe de casa foi o Futebol com Vida, que surpreendeu o Brasil em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Rafaela, no segundo tempo, foi a autora do solitário gol da tarde. As anfitriãs perderam uma penalidade que foi defendida pela goleira Becker. As únicas meninas a ganharem diante da sua torcida foram as do Elite, que superaram o Vidal Pro por 1-0 no estádio Bertoldo Christmann, em Ijuí. Kellen, na segunda etapa, garantiu os 3 pontos para as gurias locais. Após 2 rodadas, Futebol com Vida e Elite lideram a classificação com 4 pontos. Brasil de Farroupilha, Juventude e Flamengo somam 3, enquanto Vidal Pro e Juventude Doutor Salomé Goulart, que folgou no final de semana, ainda não pontuaram. Grêmio e Internacional só entram na competição no hexagonal da segunda fase. Bom, agora a gente vai seguir falando de futebol feminino aqui no programa, no TVA Esportes, porque hoje tem decisão das gurias do Internacional no Campeonato Brasileiro Feminino. Hoje à tarde, a partir das 3 horas da tarde, a equipe vai enfrentar a Ferroviária no interior paulista, né? O primeiro jogo deu empate. E a gente vai conversar agora com uma das também recentes contratações também do Internacional, mas ali já que atua na parte mais interna do clube, que é a Luísa Cardoso Parreiras, que é gerente de futebol feminino do Internacional. Boa tarde, Luísa, muito obrigado por conversar com a gente aqui, falar um pouquinho que hoje também é um dia muito decisivo para as pretensões do Internacional, que no primeiro momento esteve ali na zona de rebaixamento, chegou a dar uma namorada, mas conseguiu ter uma boa de uma recuperação nas últimas rodadas, né? Principalmente nas duas últimas rodadas ali na fase de grupos, e garantir uma classificação para essa fase para essa segunda fase, e hoje tem um enfrentamento bem complicado, né? Que é a Ferroviária, um time também com muita força. Primeiramente, queria que tu falasse desse enfrentamento, né, contra o Ferroviária, qual é a expectativa própria do Internacional, tu que está à frente aí desse trabalho, tanto dentro das 4 linhas, quanto fora das 4 linhas, né, do desenvolvimento do futebol feminino do Internacional e então, do futebol feminino brasileiro, né? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É um confronto grande, né, do tamanho das duas equipes. Como você bem disse, o Inter, no início do campeonato, não fez uma boa campanha. Todas as circunstâncias externas também, né, que dificultaram esse campeonato brasileiro para o Inter. E nesses últimos 6 jogos, aí, uma grande campanha de recuperação, até a gente alcançando a classificação para as quartas de final. O Inter é um clube que sempre chegou nas fases finais do Campeonato Brasileiro Feminino nesse novo formato, né? E esse ano conseguimos de novo alcançar e um grande desafio. O primeiro jogo foi um jogo, acho que do ponto de vista... A gente oscilou muito, né, assim, durante a partida, mas foi um confronto importante, já que a Ferroviária também já tem muita experiência aí no Campeonato Brasileiro. E na nossa visão está tudo aberto, muito aberto. Uma grande possibilidade de classificação, já que também no final do jogo ali a gente conseguiu equiparar e até quase chegar na virada, no final do jogo que foi lá em Caxias do Sul. E agora a gente chega para poder realmente brigar pela classificação. Acho que tudo que foi construído aí durante a competição, pelas dificuldades, a equipe estava sendo desacreditada, né, até chegar aqui. Isso trouxe muito ânimo, muita motivação para a comissão técnica, para toda a equipe.
e que a gente possa hoje buscar realmente o que a gente quer e onde colocar o futebol feminino do Inter aí no Campeonato Brasileiro, onde de fato ele merece. Bacana, show de bola. A gente até fala, né, que tu tem uma história, uma trajetória no futebol feminino, né? Tu é mineira, né? Tem também um trabalho junto ao América Mineiro, desenvolvimento do futebol de base feminino. Chegou aí no Internacional também com esse intuito de desenvolver principalmente as categorias de base. Como é que qual é a tua linha que tu estás impondo dentro do próprio Internacional nesse primeiro momento, hein? Certo, eu sou de Minas, né, nasci em Belo Horizonte e comecei a minha carreira no futebol feminino no América Mineiro, num contexto muito diferente do que hoje é o futebol feminino do Internacional. Lá realmente foi todo um trabalho, um projeto de estruturação, a começar pela categoria profissional, e depois a gente foi descendo aí para poder iniciar as categorias de base, primeiro a sub-20, esse ano a sub-17 lá em Minas. E aí num contexto mesmo de vir um crescimento, da equipe ter o acesso ano passado, esse ano teve uma boa campanha e se manteve, e fiz essa transição aqui para o Inter já num contexto que a gente já tem essa estrutura muito bem, na verdade, montada e até com grandes resultados, né? A base do Inter hoje é a principal campeã em todas as competições nacionais e a nível regional, mas o intuito é que a gente possa ainda ter mais organização, acho que principalmente pensando no trabalho de metodologia, né, para que a gente tenha mesmo uma continuidade na formação dessas meninas, para que elas possam chegar na categoria profissional adulta do Inter e realmente ter todo esse processo de formação dentro do clube. Então, não somente continuar sendo vencedora, mas também que a gente possa ter melhores processos e melhor organização na formação dessas atletas. Então, o intuito é que o resultado continue acontecendo, sendo até melhor, otimizado, e com mais qualidade também, pensando desde as categorias iniciantes, né, um sub-11, um sub-13, para a gente poder chegar também na categoria profissional. Bacana, show. Bom, a gente é impossível não falar do próprio futebol feminino, que é o teu trabalho, né, no futebol feminino, e do Mundial que está chegando em 2027, teve agora essa medalha de prata nas Olimpíadas. O que está sendo preciso para a gente até, quem sabe, realmente em 2027, mais do que nunca chegar, claro que a gente vai chegar como favoritas, mas realmente conquistar esse Mundial? O que ainda é necessário no Brasil? Desenvolvimento maior ainda das categorias de base, um interesse maior das estruturas? O que ainda é necessário para a gente realmente, aí, tu como profissional do futebol feminino, o que tu pensas, o que tu enxergas aí ainda de necessidade para o Brasil? Eu penso que o futebol feminino no Brasil, ele está em indiscutível crescimento, assim, né? É indiscutível a gente falar da quantidade de meninos e atletas que buscam hoje a modalidade, o investimento dos clubes, a intenção das organizações de realmente ter cada vez mais competições, que é esse processo que a gente precisa para ter boas atletas formadas. Mas para a gente chegar no nível de 2027, estar disputando o Mundial, sediando o Mundial, na verdade, e ter grandes chances de chegar nas primeiras colocações, que eu acredito que esse é o grande objetivo da seleção brasileira. Eu entendo que os clubes, que são aqueles que realmente formam e fornecem esses atletas para a seleção brasileira, eles precisam cada vez mais focar no investimento do desenvolvimento da atleta. Na verdade, esse desenvolvimento ele é feito dentro do centro de treinamento de cada clube, né? Os clubes eles têm que ser vistos como os parceiros da CBF. Então, acho que a gente tem aí 2 anos e meio, né? Ali quase 3 anos ainda de preparação até a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu vejo que há um movimento muito grande, especialmente aqui no Inter também, muito nessa ideia de que 2027 a gente quer ser a referência do futebol. Então, para isso, não só um trabalho dentro de campo, mas um trabalho também nos bastidores, um trabalho de organização, de um apoio do clube. Eu penso que esse é o caminho que todos os outros clubes devem seguir e deveriam seguir, para que a gente possa cada vez mais ter uma seleção mais forte. E passa também pelo um apoio da sociedade, né? Sim, o futebol feminino ele ainda encontra algumas barreiras culturais. Eu acho que isso ainda é uma consequência de crescimento, da gente ter cada vez mais pessoas interessadas e apoiando a modalidade, e que eu acredito que até 2027, com certeza, a gente vai estar num cenário bem mais positivo e de um cenário de grandes oportunidades para todos que trabalham com futebol feminino. Show, maravilha. Luísa Parreiras, gerente de futebol do Internacional, hoje é às 3h30 da tarde. Boa sorte, tá bom? Boa sorte e com certeza a gente vai estar aí nessa torcida, tá bom? Grande abraço, valeu, até mais. Obrigada, grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Vamos falar agora de futsal. A equipe do Passo Fundo segue firme na liderança isolada do Gauchão de futsal. Final de semana goleou a AFUX, manteve a invencibilidade de 8 partidas. A goleada do líder por 5-1 no time de Seberi foi a maior na rodada de 7 partidas, todas disputadas no último sábado. O Passo Fundo Futsal segue imbatível. Dominou totalmente o time visitante na partida realizada na Arena Comercial. Os gols foram marcados por Guto, 2 vezes, Nenê, Matheus Gaúcho e Bolim. João descontou para a AFUX. Em 8 jogos da competição, esta foi a 8ª vitória, deixando a equipe na liderança isolada e com 2 jogos a menos do que a maioria dos rivais. O clube tem agora 3 pontos de vantagem sobre a vice-líder AGE de Guaporé, que não jogou nesta rodada. A equipe passofundense poupou alguns de seus principais nomes. Viana, Coito e Araçá ficaram de fora da partida deste sábado para terem condições para os duelos do Campeonato Brasileiro. Amanhã, o PFF vai enfrentar o Sport pelo jogo de ida nas quartas de final em Recife. Uma semana depois, terá o jogo de volta em Passo Fundo. Pelo Gauchão, a equipe voltará a jogar no dia 10 de setembro em casa contra o Santa Rosa. Jogos Paralímpicos de Paris começam nesta quarta-feira em Paris, na França. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 3 horas da tarde no horário aqui do Brasil. O evento será realizado de maneira inédita fora de um estádio, com desfile dos atletas que partirá da parte interior da Champs-Élysées, se estendendo pelo coração da capital francesa até a icônica Place de la Concorde. O encerramento da competição será no dia 8 de setembro. No total, o Brasil terá 280 representantes, dos quais são 255 para atletas, 19 atletas guia, 3 calheiros da bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e 1 timoneiro do remo. 13 dos competidores são gaúchos. Entre os principais destaques estão Giovanni Guissoni, da esgrima, Ricardinho, do futebol de cegos e o velocista Walisson Fortes. Após um dos melhores ciclos em diversas modalidades, o Brasil busca a medalha de número 400 do mega evento, que teve sua primeira edição em Roma, 1960. Até aqui, são 373 medalhas, com 109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes. Dos 255 atletas com deficiência convocados, 117 são mulheres, ou 45,88% do total dos competidores. O número representa a maior convocação feminina brasileira na história dos Jogos Paralímpicos, tanto em quantidade quanto em termos percentuais. Entre as mulheres em Paris estará a catarinense Bruna Alexandre, mesa tenista de 29 anos. Ela foi a primeira atleta brasileira apta a defender o Brasil nos Jogos Paralímpicos e Olímpicos no mesmo ciclo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Hoje tem Ferroviária e Inter, a partir das 3h30 da tarde, ao vivo, pelo Brasileirão Feminino, aqui na TVE. TVE Esportes volta amanhã ao 12h15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau.